Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Mas ó, o Luciano merece um tópico à parte aqui. Sei que a gente já falou várias vezes e vai falar várias vezes, mas ó, até o Dagoberto falou lá no Bopismo, lá do Luca Bop, né? Cara, o Luciano ele divide opiniões, porque assim, quando a gente fala do Luciano, abre tipo, Moisés bate o cajado, assim, abre o mar. Aí fica uma galera de um lado que adora o Luciano. E tudo bem, beleza. E tem a galera que odeia o Luciano, que eu entendo também. Mas eu acho que não era pra tanto ser amor ou ódio. Pra mim, o Luciano não é ídolo. Ele é um jogador importante pro elenco. Mas longe de ser o cara também que vai escolher onde vai jogar. Longe de ser aquele cara que tem que, sabe, ser titular o tempo inteiro. Eu acho que 90% da torcida do São Paulo tá pé da vida em ver o Luciano Sim. de titular, porque ele não tá merecendo. Ele não tá rendendo, né? Ele não tá rendendo, mas ele também jogando na posição errada. E aí eu vou de novo voltar nesse assunto, porque, putz, não tem como fugir. O Luciano, ele anula o Lucas, né? E a gente começa a perceber que o Lucas, até nas entrelinhas de algumas falas, ele fala, eu me coloco à disposição para ajudar o São Paulo, e o treinador me coloca lá para jogar. Mas ele não tá satisfeito também, né? O Lucas não joga ali, né, no seu pleno, né? Eu acho que assim, de novo, né, aquela mesmice, acho que eu já falei essa frase 800 vezes no ar no AT, que o Lucas pelo meio, ele é bom, pela ponta ele é bom jogador, pelo meio ele é craque. Eu sempre uso essa analogia porque pelo meio ele destoa. Eu acho também que o Luciano é um cara que não é nem 8 nem 80 na análise, não é que ele passou a ser terrível, passou a ser imprestável pro São Paulo, mas não é também que ele tá sendo genial e é um cara que é insubstituível. Eu acho que o Dorival Júnior teve esse senso, até pro São Paulo ganhar a Copa do Brasil, que era justamente deixar o Luciano no banco quando ele imaginava que o São Paulo precisaria disso. Eu sou da seguinte opinião, que é ou o Lucas Moura ou o Luciano, esse meio de campo do São Paulo. Os dois juntos, pra mim, pelo menos minha visão, não funcionam ali e um tira espaço do outro. O Luciano por si só vem de jogos terríveis, né? Vem tendo atuações aí muito abaixo, não consegue criar, não consegue agredir, tira espaço do Calleri, é um cara que se posiciona mal no campo ofensivo, foi assim contra o Cuiabá também. Merece críticas, é óbvio que merece críticas, mas é um cara que eu acho que o São Paulino em geral também, assim, eu falo em geral, mas a gente tá muito dentro de nichos, né? O que é o Morumbi com o Luciano e o que é a internet com o Luciano. Mas o São Paulino, em geral, gosta muito dele, confia muito nele, mas acho que há um entendimento de todos que não faz mal pra imagem dele com o São Paulino, com o São Paulino, ele pegar um banco de reservas. Eu acho que o Zubeldia também talvez seja até o melhor, né, tentar pra ele utilizar agora. isso, porque assim, fica um pouco essa dúvida, mas vai queimar o Luciano, artilheiro do ano, não é isso, mas ele é um jogador que eu acho que precisa, de certa forma, em algum momento, ser banco do São Paulo em certos jogos, porque não é como se ele fosse Luciano e mais 10. É um cara importante? É um cara que é útil dentro de campo? Ele é um cara que incendeia o time, faz o time jogar melhor? Em alguns momentos sim, mas eu acho que ele saindo do banco tem esse poder muito mais, né, do que ele jogando de cadeira cativa quando ele tá mal. Então acho que o Zubeldia talvez tenha que rever esse posicionamento quando o Lucas Moura estiver inteiro. Colocá-lo pelo meio, não é colocar o Lucas na ponta, é total desperdício. Colocar o Lucas pra marcar a lateral é desperdício total. Eu acho que ele tem que ser o cara pelo meio. Agora, vocês não acham que também tem um aspecto psicológico do lance da camisa 10? Do número 10? Porque assim, Não sei. por que eu penso assim? Eu achava que isso era bobeira, mas eu comecei a pensar isso aqui, assim. Às vezes o cara tá vestindo a 10, ele... Quer ver? Eu vou usar um exemplo aqui, o Cafu. O Cafu, ele sempre foi um cara brincalhão, tipo o Denilson, zoeira e tal. Não que ele não fosse sério jogando, né? Mas quando ele virou capitão da seleção brasileira, ele mudou, ele começou a ser um cara sisudo, querendo dar esporro nos caras e tal, e não era o perfil dele. Não dá a impressão que às vezes, assim, de você colocar 10 no Luciano, cria nele aquela coisa de, puta, agora eu tenho que ser o cara que chama o jogo, eu tenho que ser o líder, eu tenho que ser aquele cara que vai no meio de campo chamar a bola pra organizar o time, e não é a dele. Porque, tipo, alguém inventou essa dele jogar no meio, mas quando ele usava outro número de camisa, ele vinha e voltava para a função dele no ataque. E agora ele insiste em ser esse cara que tenta organizar o meio de campo, que tenta armar jogadas.
Cara, eu prefiro até, sei lá, o Nestor no lugar dele ali fazendo aquilo, porque não condiz, ele não consegue fazer, e aquilo vai Não. criando um hate em cima dele que talvez nem ele mereça. Não, eu acho que. Eu não sei se atribuir ao número da camisa seja o ponto. Eu acho que ele só tá mal nessa função, precisa conversar de mudar a função dele dentro de campo. Se ele vai continuar jogando, é um outro papo. Por exemplo, que seja uma solução. Joga num 4-4-2, com o Luciano encostado no Calleri. Lucas vai, que seja aberto pela direita, caindo por dentro bastante, dando o corredor pro lateral direito, seja ele qual for, seja o Igor Vinícius, seja o Rafinha voltando de lesão, Moreira, enfim. Qualquer um para subir, para apoiar no ataque, mas vai ter que ser um cara que vai ser muito exigido, porque vai ter que ter essa troca durante o jogo. O Lucas caindo por dentro, o lateral subindo para dar um apoio, com 2 caras no ataque, e aí, sei lá, o Wellington na lateral esquerda segurando um pouco mais quando isso acontecer, né? E aí o Nestor caindo bem pela esquerda. Acho que não é necessariamente a camisa, mas é o que é proposto pro Luciano fazer. E acho que não cabe o Luciano armando jogada. Acho que já tá claro que não tá dando certo. Acho que a melhor opção é ir pro banco pra evitar desgaste com a torcida. Mas você acha que assim, é uma coisa que eu penso e eu peço aí pro chat também comentar, o que vocês acham? Às vezes eu fico pensando nisso. Será que assim, o Zubeldia chega pra ele e fala assim, Luciano, você vai jogar lá no ataque e quando for possível, você vem pro meio pra ajudar a recompor. E aí ele, nessa daí dele, ele volta várias vezes e atrapalha. Ou o Zubeldia tá com uma convicção totalmente errada de falar, Luciano, você é meu 10, o meia que vai armar o time e você vai preparar as jogadas do time lá, e aí o Luciano fala, pô, mas eu não rendo tanto e eu tô só obedecendo o treinador. O que você acha que tá mais acontecendo aí, Gabriel? Porque a gente fica na dúvida, a gente não vê os treinos, a gente não sabe, né? Eu acho que assim, é um pouco também dessa tônica de você ter um meia, né, jogando ali pelo meio centralizado, que não é o cara criativo. E aí acho que o Luciano é um cara que dobra muito como segundo atacante, roda bastante no meio de campo, mas ele não consegue achar os espaços que o São Paulo precisaria para certos jogos. Pega um time mais fechadinho, não é o Luciano o cara que vai achar o passe decisivo. Ele não é um cara que tem muitas assistências na carreira, na temporada. Então, é um jogador que não é, de repente, esse homem criativo. E aí o Lucas tem que fazer esse trabalho mais complicado pelo meio. Quando o Rato joga pela direita também, ele tenta cortar, tenta fazer o jogo. E o São Paulo cria as chances quando tem pontas que partem pra cima. É assim com o Lucas Moura, é assim com o Ayrton Rato, é assim quando o Ferreirinha consegue entrar e consegue partir pra cima. Então, fica uma criação em cima disso. Acho que o São Paulo não roda esse meio de campo. E soma-se a isso, e aí eu acho que também não é, e aí claro que é uma outra pauta pra gente levantar aqui, não é só esse fator que fez o jogo do Luciano ser ruim. Mas o Luciano, contra o Cuiabá, não tinha um segundo volante de apoio, porque o Galopo sumiu no jogo, né? Tava desaparecido, não subia, não defendia, tava ali um a menos no meio. Isso também prejudica pro Luciano conseguir ter um pouco mais de, assim, profundidade pro campo ofensivo do São Paulo, quando você não tem um segundo homem de contenção ali, mas que consiga também ditar o seu jogo. Quando é Alisson e Bobadilha, por exemplo, o Bobadilha corre o campo todo, mas o Alisson consegue distribuir bem a bola nas pontas, consegue criar bastante. Quarta-feira o Alisson estava fazendo 1000 funções, quando entra o Luiz Gustavo, o São Paulo joga melhor. Não foi brilhante, não assim, resolveu o São Paulo, mas ele joga melhor. Então eu acho que também passa a ausência de um bom futebol dele, não é justificando e fazendo meia culpa, mas também pela ausência de um bom segundo volante, no caso o Galopo, que foi muito mal quarta-feira. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!